gente não precisa do rabino, porque a gente tem o sacerdote. Aleluia. Hoje o sacerdote em Israel não tem função, porque não tem templo. Entendeu? Quer dizer, eles acham que não tem templo, mas eles esquecem que o templo daqui de Jerusalém era só sombra do verdadeiro. Então o templo existe, né? E nós somos esses sacerdotes. Aleluia. Então eu não preciso viver debaixo do rabinato, porque eu vivo debaixo do sacerdócio. Okay? Então são esse tipo de coisa que a gente gostaria de receber líderes, pastores, igrejas para ensiná-los. Entende? Porque nesse processo, que é o processo de Deus de aproximar a igreja do povo de Israel, existe muita confusão e muita mistura, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Então eu sou muito a favor das tradições, gosto muito, mas quando eu faço alguma coisa mais tradicional, eu explico o que está acontecendo, porque a gente tem que ter uma visão bíblica e debaixo da graça de Jesus também. Desculpa mais um, estou aproveitando. Ó, vocês não falam, ela vai falar todos. Levanta a mão aí. Mas, por exemplo, quase todos os judeus messiânicos que eu conheço, não, quase não, todos os judeus messiânicos que eu conheço comem de tudo. E eles me falam, porque o Senhor santificou todos os alimentos quando Pedro, né, judeu, que disse que nunca tinha colocado nada impuro na boca dele, teve a visão dos animais descendo no lençol e entendeu que era para ir até Cornélio, né? Então, na verdade, existe um espectro, pelo que você está falando, muito grande. E acontece que esses judeus messiânicos que são meus amigos comem camarão, comem porco, e eles falam para mim: Jesus santificou todos os alimentos. Nós nos respeitamos. Nós nos respeitamos. Então, assim, eu tenho, por exemplo, a família Schuckman, que come de tudo, né? E tem a minha família que não. A gente faz algumas restrições, mas eu nunca sentei com eles e falei assim: olha, ouça o seu pastor, você não deve fazer. Não, porque isso é uma coisa deles com Deus, está tudo bem, eu não julgo, e eu espero que eles também não me julguem, né? Eles também não me criticam porque eu faço isso, porque eu não obrigo ninguém a fazer como eu. Isso é uma decisão minha, da minha esposa, diante de Deus. E assim, eu vou para o Brasil, eu vou falar para aquela irmãzinha que preparou um feijão cheio de bacon. Que bacon? O Brasil não tem bacon, é toicinho. O Brasil não tem bacon. Toicinho, né? Eu vou falar para a irmãzinha: ai, irmã, não vou comer porque você fez. Não, aí eu como, entende? Aí eu como. Tá? Fala, irmã. Na verdade, é uma pergunta bem específica sobre o trabalho missionário aqui. Algumas coisas que eu tenho visto, ouvido, sobre, na verdade, não só no Israel, mas em todo o Oriente Médio, que a forma de fazer missões mudou. Antes você conseguia, talvez um pouco de dificuldade, mas conseguia entrar como missionário cristão em determinados lugares. Hoje as pessoas vêm aqui como profissionais, e assim, a descrição da sua congregação é perfeita para explicar isso. As pessoas vêm como profissionais e a partir daí desenvolvem o Ministério Evangelista. A ideia dos fazedores de tendas, né? Ela colocou que o conceito de missões no Oriente Médio se transformou um pouco por causa dessa questão da dificuldade, que a maioria não vem como missionários, vem como profissionais, né? Eu acho que isso tem acontecido de fato, né? Aqui em Israel é um pouco diferente, porque você pode ser o melhor profissional do mundo, mas eles não vão te dar o visto, entendeu? Então aqui é mais complicada a situação. Aqui a gente tem o visto, tem a cidadania, porque somos judeus. Entende? Existe uma lei do retorno que autoriza todos os judeus até a terceira geração a vir para Israel e receber cidadania, né? Então existem muitos judeus crentes que podem fazer aliá. Só que fazer aliá, que é vir para cá, é aquela coisa, né? Abrir mão do que tem lá, abrir mão das suas... Tem que ser considerado. Aí tem que ter o desafio, né? Mas aqui a questão do visto para morar aqui já é um pouco mais complicado por causa disso, né? Em países muçulmanos, principalmente que tem carência de profissionais, é uma estratégia excelente,
Aí naquela profissão, naquela área específica, onde tem carência, a possibilidade de vista, a possibilidade de permanência maior? Acredito que sim. Volto a dizer, aqui tem esse aspecto diferente, porque não há falta de profissionais aqui. Os profissionais que vêm de fora são profissionais são cuidadores, por exemplo, pessoas que cuidam de crianças deficientes, idosos, que é o trabalho que os israelenses não querem fazer. Então daí eles permitem o visto de trabalho para essas pessoas. Entendeu? Normalmente são filipinos, né, que trabalham nisso. Mas em nível de profissionais de nível acadêmico, Israel não tem necessidade. Mas, se você é judeu, você tem como vir para cá e se encaixar. Gente, quem tiver mais pergunta, podia colocar as perguntas no e-mail. É que tem aqui, não tem? Tem o e-mail do office@simensasson.com. É Sazon não, viu, gente? Simensasson. E aí você pode colocar a sua pergunta ali. E agora também não fique esperando para responder amanhã, né? Tem um prazo para que essa resposta aconteça. A primeira coisa é que a minha secretária vai se assustar porque ela não sabe português. Então você coloca no Google Translator e vai para o hebraico. Ok? Ou inglês. Ou inglês também. E outra coisa, irmãos, como falamos, nós vamos entregar uma oferta aqui essa noite para as Pedras Vivas, para a igreja aqui representada. Amém? Nós chegamos aqui em Jerusalém, e a Ana estava ali, naquele momento tão bonito ali no Monte Scopus, me veio a lembrança, um texto de Isaías, eu até compartilhei naquela ocasião. Um paralelo entre Isaías 60 e Atos. O apóstolo Paulo, ele tinha aquela convicção de estar vivendo nos últimos dias e, portanto, de estar vivendo no tempo do cumprimento das profecias todas. E é interessante a história de Paulo. As viagens missionárias de Paulo não terminavam em Antioquia. Incrível isso, né? Nós sempre imaginamos que Paulo começou em Antioquia e aí ele passava em Antioquia para trazer um relatório para a igreja da viagem missionária. Não é verdade? Não é assim que a gente aprendeu? Aprendeu essa questão de missões. Mas o fato é que Paulo não terminava em Antioquia, ele terminava em Jerusalém. Todas as vezes que ele terminava a viagem missionária, ele passava por Jerusalém, compartilhava com a igreja, aí ia para Antioquia. E aí ele fazia a outra viagem missionária e passava em Jerusalém antes de ir para Antioquia. Então há essa consciência de Paulo por passar em Jerusalém, por essa convicção que ele tinha de que Jerusalém é o lugar onde as coisas iam acontecer. E quando ele fazia essas viagens, voltando para Jerusalém, ele trazia as ofertas dessas igrejas que ele plantava nesses lugares do mundo e trazia essas ofertas para Jerusalém. A segunda vez que Paulo esteve em Jerusalém, ele teve até um debate ali com alguns judeus que queriam